Oi, pessoal. Nesse vídeo a gente vai trabalhar duas técnicas que a gente pode utilizar para o tratamento da dor miofascial, do trigger point, ou como técnica de liberação miofascial, tá? A gente vai falar então da pompagem e também das técnicas musculares, tá bom? Então, vou apresentar aqui a tela para vocês. Isso. E aí vou abrir os slides para que a gente possa acompanhar, tá bom? Então, gente, nesse primeiro momento, a gente vai falar sobre a pompagem, tá? Bem, a pompagem, gente, é uma técnica de terapia manual, tá? Onde a gente vai ter como definição, né, que é uma manobra de tracionamento das fáscias ou descompressão articular, tá joia? É uma técnica em geral muito leve, muito suave e que o objetivo que a gente tem é agir sobre a fáscia, não é agir sobre o músculo, tá joia? O objetivo que a gente tem com a pompagem é permitir que as fáscias possam exercer suas funções e propriedades, aquelas funções e propriedades que a gente analisou no vídeo passado. Bem, aqui a gente então tem algumas técnicas de pompagem, né? Como é que é feita, na verdade, a técnica? Então, a técnica é feita inicialmente com a tensão, tá? São 3 etapas. A primeira é a tensão, onde a gente vai fazer uma tração lenta, regular e progressiva na direção das fibras musculares. E essa tração lenta, pessoal, ela é realizada ao longo de 30 segundos. Então, não é que eu chego, pego ali o paciente e puxo de uma vez. Eu vou puxando lentamente e de maneira ideal durante 30 segundos até eu chegar ao ponto máximo de estiramento dessa face, de alongamento dessa face. A segunda parte da técnica é a manutenção da tensão, onde a gente mantém a tração de forma prolongada por mais 10 segundos. Então, eu puxei durante 30, cheguei no ponto máximo de estiramento, seguro 10 segundos, e depois vem o terceiro ponto, que é o relaxamento, onde a gente vai permitir, né, permite-se o retorno dos tecidos, também de forma lenta e progressiva. Então, pessoal, durante 20 segundos, eu vou tracionar, manter, né, e a hora de soltar, eu não vou soltar de uma vez, eu vou fazer o quê? Eu vou soltar lentamente, para que aquela fáscia que você estava querendo harmonizar, né, você estava querendo, puxar ela, deixar ela mais adequada para que essa fáscia ela volte para o local de maneira mais organizada, que se eu soltar de uma vez ela vai voltar de qualquer jeito, e aí eu perdi, né, o intuito da minha técnica, que é justamente melhorar essa função da face, tá? Então aqui a gente vai ver agora, pessoal, algumas funções fisiológicas da pompagem. Então, alguns efeitos fisiológicos que essa técnica apresenta, tá? Então, o primeiro efeito é a ação sobre a circulação, tá bom? Então, tá baseada na circulação vital, na nutrição dos tecidos, uma vez que a hora que você melhora a fisiologia da fáscia, você melhora o movimento dos líquidos do corpo, como a gente viu na aula passada. Tal circulação se propaga por meio de 2 movimentos, dos deslizamentos do tecido, por meio dos movimentos ou deslizamento dos tecidos. Então, quando a gente aplica a pompagem, pessoal, a gente está devolvendo a característica fisiológica da face e, com isso, o movimento dos tecidos e o movimento dos líquidos. Ainda sobre a circulação, a falta de movimento cria uma estase líquida, que é o chamado edema de imobilização. O tecido mais importante para essa circulação é o tecido conjuntivo, e como a face é tecido conjuntivo, a gente age sobre ela, a gente melhora, né, essa estase. E a pompagem, ela promove o deslocamento e aceleração dessa circulação lacunar.
Então influencia na entrada do líquido para o retorno venoso, para o retorno linfático, tá? Aquele líquido intersticial. Bem, segundo efeito, vão ser ações sobre a musculatura. Então, a musculatura das fáscias, em geral, possui poucas mitocôndrias. Desculpa, a musculatura fásica possui poucas mitocôndrias e tem uma tendência à fadiga, atrofia, paresia e paralisia. E a musculatura tônica, muitas mitocôndrias e tem uma tendência à retração e encurtamento, tá? Então, gente, a musculatura tônica, que é a minha musculatura, por exemplo, que mantém a minha postura, ela tem essa tendência maior a essas retrações e encurtamentos, e com isso, gente, o tecido que recobre a musculatura também vai sofrer esse processo, tá? Então, isso pode levar a uma retração muscular, tá bom? E isso, né, o que é uma retração muscular? É uma penetração permanente dos miofilamentos de actina, que pode favorecer, por exemplo, o desenvolvimento de uma contratura, tá? De uma escoliose. Então, penso, né, que aquele músculo que está contraído excessivamente de um lado, ele vai acabar puxando as estruturas ósseas, ligamentares que estão relacionadas a ele, tá bom? E esse fenômeno ele é reversível, uma vez que o tensionamento passivo da musculatura provoca o deslizamento dos miofilamentos de actina para fora. Então, essa sobreposição da actina e da miosina, que caracteriza essa retração, essa tensão muscular, à medida que a gente aplica as técnicas, vai trazendo para fora, tá? Então, uma das ações que a gente tem é realizar esse reposicionamento por meio da pompagem. Agora, pessoal, é sempre importante a gente entender esse fenômeno de retração, por quê? Porque os nossos pacientes, eles vão sentir, né, esses encurtamentos, eles vão apresentar as deformidades, as dificuldades de movimento, as dores relacionadas a esse processo. Bem, então assim, o encurtamento muscular, ele vai ocorrer, deve-se ao número reduzido de sarcômeros em série, tá? E aí a gente vai ter, né, cada vez mais encurtado, cada vez mais redução desse sarcômero. Durante o crescimento, é a tensão do alongamento ósseo que provoca o alongamento muscular e conjuntivo. E aí, pessoal, se esse crescimento for acontecendo de uma maneira não harmoniosa, podem surgir as deformidades posturais, como a escoliose, que é a mais comum. Agora tem uma questão, tá? Essas técnicas, elas funcionam muito bem enquanto essa alteração não está na estrutura óssea. Se a gente tiver uma alteração na estrutura óssea, pessoal, aí a gente já tem uma escoliose estruturada e a gente não consegue bons resultados, tá? Bem, encurtamento muscular. O tratamento só é possível em crianças em fase de crescimento, nesses casos, tá? Que a gente está falando da escoliose, e a pompagem ela não vai ter efeito sobre esse encurtamento do músculo, mas sobre o encurtamento da fáscia. A terceira função vai ser a ação articular, tá? Então, com a pompagem, a gente pode, né, agir contra a limitação e a rigidez articular. A pompagem vai facilitar as mobilizações articulares na fase de recuperação funcional. Lembrando que na rigidez vai ter um comprometimento da frouxidão dos micromovimentos. E a pompagem pode promover, então, a recuperação dessa frouxidão fisiológica com consequente aumento da DM. Essa frouxidão que está citada aqui, pessoal, diz respeito à característica do tecido conjuntivo. Então, quando a gente tem uma rigidez, o tecido conjuntivo ele vai ficando mais denso, a face vai ficando mais densa, mais espessa, consequentemente mais rígida. E com a técnica, a gente pode então ter uma ação diminuindo essa reação, diminuindo esse excesso de contração. Uma outra ação que a gente pode ter, né, um outro efeito que a gente pode ter da pompagem é a ação calmante, que é a ação sobre dores e tensão muscular.
O tecido conjuntivo fibroso possui milhões de receptores que são destinados a ativarem ocasionalmente e se tornarem rapidamente sensíveis e até dolorosos, se essa ativação se prolongue. Então esse tecido de fáscias, pessoal, ele é inervado e se ele estiver sofrendo esse processo de contração, de retração, ele vai provocar dor, ele vai desencadear dor, tá? Então, quando a gente realiza a técnica, a gente pode ter, né, o realinhamento das fáscias, a retorno daquela função fisiológica, né, a melhora da função fisiológica, consequentemente essa ação de calmante, a ação de analgesia, tá? Bem, de qualquer forma, como vai ser os objetivos da pompagem? Então vão ser liberar estases circulatórias, aquele que a gente disse, né, de melhorar o movimento dos líquidos do corpo, promover o relaxamento muscular indireto, né, por meio, então, do relaxamento da fáscia, tratamento de contraturas e retrações, também de maneira indireta, à medida que você vai tratando a fáscia, melhora os aspectos musculares, harmonização estática, tá? Por conta dessa questão, né, de eu ter um músculo mais contraído de um lado e que vai me puxando para esse lado, e à medida que eu for soltando essas retrações, eu harmonizo, eu melhoro o meu corpo, tá? A minha postura e combater limitações e degenerações articulares. Então, também, né, pessoal, com o tempo, esse processo todo, se eu for puxando uma musculatura aqui, eu vou tracionando a articulação e eu vou provocando desgastes nessa articulação. E aí, com o tratamento, a gente vai evitar, né, ou vai tentar frear, amenizar esse processo. Então, todos esses aqui são objetivos da pompagem. Indicações. Então, de uma maneira mais clara, quais são as indicações? Contraturas musculares não agudas, tá? Então, contraturas crônicas. Estase líquida, principalmente com ausência de movimento do líquido intersticial. Então, quando a gente tem edema, né? Quando a gente tem uma estase. Encurtamentos e tensões musculares. Dores musculares não agudas e disfunções miofaciais em geral. Então, pessoal, na síndrome miofacial, na presença de trigger point, na presença de dor musculoesquelética, que não seja aguda, né, decorrente de um trauma que aconteceu há menos de 24 horas, a gente vai ter indicação de usar essa técnica, que é uma técnica extremamente leve. Então, como eu disse para vocês ali ilustrando, né, lá no comecinho da aula, é uma técnica de movimentos lentos, de uma tração leve, não uma tração pesada, e isso facilita muito o nosso manuseio do paciente, tendo pouquíssimos efeitos adversos, né? Então, a possibilidade de efeito adverso é muito pequeno, desde que você aplique a técnica da maneira correta, tá? Contraindicações, pessoal, quando eu não vou aplicar a técnica. Se eu tiver com um estiramento muscular, um estiramento ligamentar, contraturas musculares agudas e rupturas ligamentares e faciais. Basicamente, pessoal, se eu tiver doenças onde eu vou ter excesso de movimento, né, estiramento muscular, estiramento ligamentar, ou doenças que eu tiver ali numa fase aguda, tá? Então, quando eu estiver nessa fase aguda, não é o momento de eu aplicar a técnica de pompagem. Bem, aí, pessoal, aqui eu só vou passar para vocês ilustrando o que a gente vai fazer na prática, mas a gente começa muitas vezes a pompagem com técnicas de posicionamento da região escapular, lombar e cervical. Eu vou ensinar para vocês, tá? E depois do paciente, então, posicionado, a gente aplica a técnica, que é essa técnica de tração. Aqui está mostrando bem os dedinhos, né, puxando. Normalmente a gente associa essa tração também com a respiração do paciente, e só para a gente lembrar de algo, né? Vou frisar aqui para vocês de algo que é importante. Aquela regrinha que a gente tem do 30, do 10 e do 20. Não é uma técnica rápida, tá?
30 segundos de tração, 10 segundos de manutenção e 20 segundos de relaxamento, de soltar, então, esse movimento, tá? Então, aqui só para ilustrar, na aula prática a gente vai aplicar a técnica, tá? Aqui tem uma outra posição, outro posicionamento, então, que está sendo utilizado. E aí, a gente tem potencialmente capacidade de aplicar pompagem a todos os músculos do nosso corpo, visto que todos têm fáscias. Mas tem aqueles que são mais comuns a gente aplicar e que a gente vai passar todos eles na nossa aula prática, beleza? Então, vamos lá. Então, pessoal, nesse primeiro momento a gente falou da pompagem, né? Mas nessa aula também a gente vai falar das técnicas musculares. Então, a gente tem algumas técnicas também, que são chamadas técnicas musculares, e que são aplicadas no tratamento das disfunções miofaciais, da síndrome miofacial, do tratamento do trigger point, do ponto gatilho, e que são enquadradas, então, aqui, entre as técnicas que a gente chama de técnicas de liberação miofacial, tá? Então, a gente vai falar agora de técnicas musculares, tá? Então, pessoal, é sempre importante a gente ter aquela introdução, né, aquela aula inicial, que a gente viu alguns aspectos, né, e sempre importante conhecer, né, os trigger points, o que é, do que se trata, como avalia, o que que a pessoa sente. A dor referida, lembrando que a dor referida, ela não está relacionada com uma compressão nervosa, não está relacionada com uma dor do sistema nervoso. A dor referida é uma dor onde a gente tem um músculo contraturado em um local e às vezes a pessoa sente dor referida em outro local. E esses locais, pessoal, eles já estão mapeados. Então, aqui nessa aula, eu vou passar alguns para vocês, e nas aulas práticas também. E depois é uma questão de estudar bastante, tá? Esses mapas que a gente tem de dor referida. Porque da hora que o paciente chegar para você falando que está com dor nessa região aqui do tríceps, você deve saber identificar, poxa, onde pode ser que tenha um trigger point causando essa dor, tá? Claro que aqui eu não estou tratando de dor muscular por execução de exercício, tá, pessoal? Falando de dor referida. E aí, para vocês terem uma referência, a gente tem esse livro aqui que chama Dor e Disfunção Miofacial, tá? Manual do Pontos Gatilhos, e que ele é muito bom e que ele traz todas as ilustrações desses pontos, e aqui na aula eu vou passar algumas para vocês, na aula prática outros, tá bom? Mas vamos lá, pessoal, então vamos pensar, né, nessas técnicas musculares, né, o que que são essas técnicas? Então elas servem para o tratamento do ventre muscular, tá? E a gente tem a primeira técnica, que é a técnica de Jones, tá bom? Então tem que guardar aqui que uma das técnicas musculares que a gente tem é a técnica de Jones. Muito simples, pessoal. A gente vai fazer a digitopressão associada com encurtamento do músculo por cerca de 90 segundos, tá bom? Então, se eu pego aqui, né, vou fazer a digitopressão, por exemplo, aqui na região do trapézio, eu vou fazer essa pressão, tá? Digitopressão, associada com o encurtamento do músculo. Vou fazer com o músculo encurtado. Eu não vou fazer desse jeito, né, pessoal? Com o músculo alongado, tá bom? Eu vou fazer com o músculo encurtado. E a gente pode utilizar também a digitopressão mais circundução, que daí é você fazer o círculo com o polegar. Desculpem. A gente também pode ter a técnica chamada técnica de energia muscular. Nessa técnica aqui, pessoal, o que que a gente faz? A gente faz um alongamento seguido de uma contração isométrica submáxima, tá? Com a maior força com uma força, né, que é quase a maior que você consegue exercer. A técnica é feita com 3 séries de 3 contrações durante 3 segundos cada.
Então, a técnica de energia muscular é a técnica do 3, tá? Ao final de cada série, se ganha mais amplitude de movimento. Então, pessoal, na técnica de energia muscular, eu alongo, aí eu faço a contração isométrica e depois eu alongo de novo. Faço a contração isométrica, alongo de novo, tá? Também aqui só estou passando a parte teórica, na prática a gente vai fazer. O princípio dessa técnica é o princípio de relaxamento muscular pós-isometria e inibição recíproca, tá? Então, Sherrington, ele desenvolveu esse estudo, né, do sistema muscular, de controle nervoso do sistema muscular, e ele tem essa teoria, esse princípio, que após a contração isométrica, a gente vai ter um processo de inibição recíproca que relaxa essa musculatura, tá? Então, pessoal, essas duas técnicas são simples, a gente tem que repetir bastante na prática, mas eu preciso que depois vocês, quando forem para a prática, já vão com essa ideia, né? Já vão com esse conhecimento do que é, né? De como faz a técnica de Jones, dígito-pressão com encurtamento, e a técnica de energia muscular, que é o alongamento seguido de contração isométrica, tá? 3 séries de 3 contrações por 3 segundos cada, beleza? Então, pessoal, quando a gente faz essas técnicas, o que a gente está buscando, né? Inibição muscular por tração, tensão transversal das fibras e técnicas neuromusculares com a compressão longitudinal no sentido das fibras musculares. Tô tentando pensar, né, em formas da gente aplicar tratamentos para esse ventre muscular, tá? Então, a gente vai buscar causar essa harmonia e promover, então, esse alinhamento, tá joia? Aqui, então, pessoal, deixa eu melhorar, que depois já vem os trigger points. A gente vai ter, então, tá? Vamos voltar aqui rapidinho. A técnica de Jones, técnica de energia muscular e as técnicas de inibição, tá? Então, vou tentar promover a inibição, agora falando corretamente, tá? Promover a inibição muscular, fazendo tração ou tensão transversal nas fibras. Então, massagem de deslizamento transversal às fibras, ou técnicas neuromusculares com a compressão longitudinal no sentido das fibras. Então, longitudinal em relação aos sentidos das fibras. Desculpa que eu acabei confundindo, eu passei como se fosse uma sequência e não é. Então, pessoal, vamos lá. 3 técnicas para vocês guardarem, tá? Dessa parte. Técnica de Jones, técnica de energia muscular e técnicas de inibição, tá? Vou chamar essas aqui de técnicas de inibição. Tanto a inibição por meio da tração transversal, quanto a inibição por meio da compressão longitudinal, tá? Então, vou colocar aqui, poderia ter ficado mais claro ali, 3, tá joia? E a gente vai deixar assim, ó. É difícil para mim fazer isso, tá, pessoal? Técnica de... Opa! Inibição. A gente falou, pessoal, essas técnicas, elas são relativamente simples, né, de fazer, tá joia? Então, na de Jones, eu comprimo e encurto. Na energia muscular, eu alongo e faço contração isométrica. Nas técnicas de inibição, oh, meu Deus, espera aí. Nas técnicas de inibição, vamos lá, aí. Nas técnicas de inibição, eu já vou fazer o quê? Eu vou fazer tracionamentos transversais, tá? Então, aqui, ó, transversal ou longitudinal na fibra, tá bom? E aí, na sequência, eu trouxe também só para ilustrar, na aula prática a gente vai ver mais pontos, tá? Mas só para ilustrar, né? Alguns trigger points
de alguns músculos importantes e local de dor referida. Então, ó, tá vendo aqui? A gente tá falando do masseter, tá? Então, trigger point do masseter, que causa dor referida, por exemplo, nessa região da bochecha. Eu posso ter outros trigger points que vão causar dor, que já vai irradiar para a região frontal, né, região da testa, e a região maxilar. Trigger points que irradiam bem para essa região maxilar e também para dentes, tá, pessoal? Então, às vezes o paciente refere que tem sensibilidade nos dentes, e também outros que vão irradiar para a região da orelha. Isso tudo a gente vai ter, então, trigger point, e a gente vai ter que palpar, identificar. Se a gente identificar que tem, né, por meio daquela técnica de avaliação do trigger point, a gente vai poder aplicar determinado tratamento, tá? Bem, aqui os trigger points da região temporal são muito comuns também, músculo temporal, tá? Que é esse músculo aqui, também é um músculo mastigatório e que pode irradiar, ó, para frontal, pode irradiar para a região superior do lábio, tá? Mais lateral aqui, ó, cada vez mais lateral, até a parte mais posterior da cabeça. Então a pessoa ela pode ter cefaleia, pode ter dor de cabeça, ou ela pode ter uma sensibilidade muito grande nessa região aqui, que ela relata para você que dói, que a hora que palpa ela tem essa sensação por conta desse trigger point, né, desses trigger points na região do músculo temporal, tá? E aqui, para ilustrar também, no músculo suboccipital é muito comum da gente ter trigger point aqui, e com uma dor referida, eu falei irradiada, né, pessoal, me desculpem, com uma dor referida para essa região lateral. Então, também, muitas vezes, a pessoa ela tem cefaleia de tensão por conta dessas dores, tá? E esse aqui, então, foi só para ilustrar realmente para vocês alguns pontos, né? Esternocleido tem demais, pessoal, e o esternocleido ele irradia para vários locais da face, da cabeça, até do tronco, e pode provocar realmente muita cefaleia, tá? Então, quando a gente palpa aqui esternocleido, identifica esses pontos, o paciente pode referir para a gente, né, que reproduziu aquela dor que ele sente no olho, que ele sente na região occipital e assim por diante. E aqui, então, era para ilustrar mais para vocês, como eu disse lá no comecinho, né, desse momento que a gente foi falando de técnicas de inibição, desculpa, de técnicas musculares, a gente tem diversos mapas descritos na literatura, tá? Tem aquele livro que eu mostrei para vocês, uma ótima referência, e aí nas aulas práticas a gente vai passar também alguns desses mapinhas, tá bom? Mas aqui então queria trazer para vocês esses grupos de técnica, né? A gente falou primeiro da pompagem, tá bom? Que vai ter um grupo de técnicas, uma forma específica de aplicar, e depois a gente falou das técnicas musculares. Nas técnicas musculares, pessoal, vamos lembrar? A gente tem a técnica de Jones, a gente tem a técnica de energia muscular e a gente tem as técnicas de inibição,